Fala galera do canal Rivas Oixés, passando aí e trazendo mais uma videoaula só para vocês. Galera, antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative o sino aí para receber a notificação das próximas videoaulas. Curta o nosso vídeo, isso ajuda a impulsionar o canal. Comente o que tem achado das videoaulas e compartilhe aí com teus amigos, tá bom? Galera, na última aula nós tivemos a finalização de uma série de temas sobre abertura, né? Nós classificamos lá como os 10 melhores lances. Foram 10 lances, tanto para quem joga de brancas quanto de pretas, trazendo a linha principal de todas, praticamente todas as aberturas e defesas clássicas, né? Aberto, semi-aberto, fechado, moderno, indiano, né? Tudo praticamente a gente passou, né? Caso alguém queira sugerir alguma abertura aí, a gente pode depois fazer e acrescentar lá na playlist, tá bom? E hoje, galera, a gente vai começar uma nova série de vídeos, né? E eu coloquei um nome bem interessante para vocês, né? Se chama Aprenda com o GM. Aprenda com o GM, tá bom? Nesse momento nós vamos passar, a partir de hoje, vamos passar a estudar partidas inteiras, né? E vitórias, tanto de pretas quanto de brancas, né? Não teremos nenhum empate, só teremos vitórias, né? E não é qualquer vitória, né? Na verdade, são vitórias de GMs, de grandes mestres que foram campeões mundiais de xadrez ou que tentaram o título e não conseguiram naquele determinado momento, tá certo? Para isso, eu estou utilizando um livro chamado Los Campeones del Mundo, né? Que são os campeões do mundo, né? Os campeonatos do mundo. Para quem não sabe, então existe de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, eu não lembro agora o tempo correto, mas de tempo em tempo existe o campeonato pelo título mundial de xadrez, né? Onde jogadores que já são GMs, grandes mestres de xadrez, que é a norma máxima, eles disputam pelo título de campeão mundial. Então nós vamos passear aí por muitas partidas a partir de hoje, estudando e vendo como pensa o GM, para aprender com o GM, entendeu? Ver como eles venceram, as ideias táticas, estratégicas, teóricas, né? Vamos ver um pouco de tudo, abertura, meio de jogo, final, estratégia, tática, né? Eu confesso que eu não penso como um GM, né? Mas naquilo que eu puder ajudar dentro da partida, quando eu estiver passando aí, eu vou dar minha opinião, minha sugestão, falar o que eu entendi, né, para ajudar vocês, né? Enfim, sem mais delongas, né, eu precisava mesmo dar uma introdução hoje, falando sobre aquilo que nós vamos tratar, né, que é a série Começa Hoje, Aprenda com o GM. E vamos ver, a partir de hoje, as partidas que foram jogadas pelo primeiro campeonato mundial, onde um jogador chamado Steinitz jogou contra Zukertort, e Steinitz foi o campeão mundial nesse match, onde ocorreu 20 partidas, né? Steinitz venceu por 12,5 a 7,5, uma grande diferença, uma diferença de 5 vitórias a mais que o Zukertort, né? Esse torneio foi jogado em 1886, esse torneio não, né? Esse duelo entre esses dois jogadores foi jogado nas cidades de Nova York, São Luís e Nova Orleans. Então,
Sem mais delongas, eu quero passar com vocês aqui a primeira partida jogada pelo Campeonato Mundial, onde Steinitz, jogando de pretas, ele consegue a vitória em uma fantástica defesa eslava. A gente já estudou a defesa eslava, né? Tem um vídeo aí nos 10 melhores falando sobre a defesa eslava, depois você pode ver lá, conferir, né? E hoje, vamos lá, vamos ver essa grande partida jogada entre essas duas mentes brilhantes de xadrez, tá bom? A partida começou com D4, D5. Hoje o lance mais jogado no mundo não é D5. Hoje o lance mais jogado no mundo é cavalo F6, como defesa contra o peão da dama. Porque aí o negro retarda um pouco a sua estratégia, não diz muito por onde vai jogar. Quando ele joga D5 em resposta a D4, né, a gente já sabe mais ou menos o que vem aí. C4 é o segundo melhor lance. C6 classifica a defesa eslava. Vamos lá. E3. Um grande lance aí, jogado naquela época. É bom a gente lembrar que essa partida foi jogada em 1800. Então, as ideias estratégicas hoje de abertura são mais agressivas, né? O branco normalmente aqui ele joga cavalo F3, cavalo C3, né? Vamos lá, vamos seguir. Bispo F5, é o lance da defesa eslava mesmo. A defesa eslava lembra muito a defesa Caro-Kann. Cavalo C3, E6. Aprenda com o GM aí, meu amigo. Aprenda como jogar essa defesa eslava aí e ter sucesso nas suas partidas. Cavalo em F3. O branco ele faz uma inversão de lances, né? Porque eu falei que o lance seria cavalo F3, ele preferiu inverter, criou lá aquela cadeia de peões em C4, D4 e E3, enquanto que o negro joga o bispo por fora da cadeia de peão, que a gente costuma chamar de triângulo. Defesa eslava aí, grande partida. Cavalo em D7. A3, esse é um lance profilático que impede o bispo de chegar em B4 e fazer pressão no cavalo de C3. Ao mesmo tempo, é um lance que prepara B4 e bispo B2. Bispo D6 é o melhor lance aqui para as negras, né? O negro ele retarda o desenvolvimento do cavalo do rei, né, para poder jogar o bispo de C8, o bispo da ala da dama por fora da cadeia de peões, e o bispo do rei ele vai para essa casa D6, impedindo o cavalo E5, né, e colocando o bispo numa casa muito forte aí. C5 é um ataque sobre o bispo e uma formação de cadeia de peões poderosa que vai de F2 até C5. É uma forma também de ganhar um tempo em cima das negras. Bispo C7 é melhor do que bispo E7. Bispo E7 ele perderia esse ataque nessa diagonal aí. B4. O branco, como não tem ataque, né, o negro ainda está desenvolvendo suas peças e não tem tanto ataque, o branco cria essa estrutura de peões linda aí, esse grande triângulo, e vai preparar B2 com certeza, provavelmente bispo E3 ou E2, bispo D3 ou bispo E2, né, e roque pequeno com certeza. E5. E5 a gente classifica como um lance libertador, é o lance que abre a posição e dá mobilidade às peças negras.
No caso aí, se o peão de D toma esse peão de E, ele retoma de cavalo. E aí, se cavalo tomar, né, ele tem o bispo que fica na grande diagonal. Só que o branco não toma. Eu ainda acredito que o melhor lance seria tomar. Eu vou ligar aqui a engine para ele ajudar a gente em algum momento aí que a gente precisar, né? Tá aí, como eu falei, a engine orienta a tomar. O Stockfish 11. Ele não toma, né? Ele joga bispo E2. Não poderia jogar bispo D3 porque levaria um garfo. Levaria um garfo, né? Vou voltar aqui. Se ele joga agora bispo D3, ele leva um garfo. Leva um garfo aí, mas ainda não era um garfo, né? Porque o bispo volta e não pode tomar. De cavalo H6 defendendo o bispo e segue, né? Vou voltar aqui. Bispo E2. Cavalo de G F6. O negro agora desenvolve sua última peça menor e prepara o roque pequeno. Tudo até agora tranquilo, né? São dois grandes mestres jogando, gente. É partida para trazer muito conhecimento pra gente, muita ajuda. Bispo em B2, como eu falei. E4. O negro agora fecha o centro, bota a sua formação de cadeia de peões e ganha um tempo em cima do cavalo. Cavalo D2. Forçado, né? Outro lance não seria bom. Se jogasse cavalo H5, né, o bispo recuaria e depois o negro faria ataques em cima do cavalo e não ficaria muito bem posicionado esse cavalo não. H5. H5 é um lance fantástico aqui, dado pelo Steinitz. Ele visa avançar o peão para romper a cadeia de peões, caso o branco roque pequeno, e ao mesmo tempo abrir a coluna, já que essa torre já está muito bem posicionada para ataque sobre o roque. Ele tem muita pressão com essa torre em F2, o bispo de C7 atacando também em F2. Vamos lá. H3, defende o avanço do peão. Cavalo em F8, com ideia de cavalo em G6 ou cavalo em E6. Eu acredito que G6 é melhor, porque o bispo fica com volta. Ele tem um suspiro aí, um retorno caso seja atacado. A4. Né? E aí o branco, ainda mesmo sem rocar, ele demonstra que, como não tem ataque na ala do rei, ele vai atacar na ala da dama com o avanço da minoria, para tentar quebrar toda a cadeia de peões na base C6 e B7 das negras. Após o centro fechado, você percebe que cada jogador vai trabalhar em uma ala específica. Enquanto o branco vai atacar pela ala da dama, o negro vai atacar pela ala do rei. Cavalo em G6, B5, né? Chega aí o peão da minoria para quebrar a cadeia. Cavalo H4, esse lance aí é espetacular. Você vê jogadores de alto nível já vão aí no 14º lance, nem se preocuparam em realizar o roque, mas já tem ideias estratégicas de ataque nas alas. O cavalo ameaçou o peão de G2, é necessário defender, né? O branco avança, G3 atacando o cavalo, cedendo a casa G2. Mas você observa aí que se o cavalo entrar em G2, ele não tem mais volta, nem tem como se defender, né? A partir de agora você vai ver jogadas de mestre. É por isso que eu digo, essa série, o nome dela é Aprenda com o GM. É para aprender mesmo. Lances táticos. Vamos lá. Cavalo G2 cheque. Que lance, meu Deus do céu. O cavalo não tem mais volta, nem pode ser defendido, gente. Então, provavelmente, o que vai acontecer aí agora será sacrifício. Ele vai arrebentar essa estrutura de peões na ala do rei
à custa de aberturas de linhas para os bispos e para a dama trabalhar no ataque aí. Rei F1. O branco agora fica sem roque, mesmo atacando um cavalo que não tem volta, mas a sua estrutura de peões na base, na ala do rei, está toda comprometida. E é isso que você vai ver o Steinitz fazer agora. Vai vencer essa partida de forma magistral. Cavalo toma em E3. Que lance. Ele sacrifica o cavalo, né? Ele agora dá um cheque no rei, ameaça a rainha, a dama, né? E o branco ele é obrigado a tomar. Gente, no xadrez, jogadas obrigadas vão lhe dar muitas vitórias, né? Você obrigar seu adversário a fazer aquilo que você quer e não o que ele quer. Peão de F toma o cavalo em E3. Observe que o negro agora está com uma peça a menos. Mas ele tem iniciativa de ataque, aberturas de linha, compensação pela peça entregue. Gente, a partir de agora é aprenda com o GM. Meu Deus do céu. Bispo toma em G3. Ele troca o cavalo por 2 peões. À custa de desenvolvimento e aberturas de linhas. A curto prazo e a longo prazo é top essa partida. Rei G2 ataca o bispo que está sem defesa. Bispo C7, um recuo. Alguém poderia dizer, por que ele não jogou, né, H4 defendendo o bispo? Você vai ver por que ele não jogou isso. Dama em G1. Quando o branco dá esse lance dama em G1, ele dá uma vantagem de mais de 2.1 para as negras. A partir de agora, o branco ele está praticamente perdido na posição. Torre H6. Olha aí, porque ele não jogou H4 defendendo o bispo, nem tampouco fez o roque. Ele vai fazer essa manobra de torre em H6 e torre em G6, para aumentar sua força de ataque, com torre e par de bispo sobre o rei, que está muito exposto e o roque debilitado. Rei F1, rapidamente ele tira o rei dali, para não perder a dama, né? Mas o jogador das negras, o Steinitz, continua sua manobra de torre e agora atacando a dama. Dama em F2 ataca o bispo. Dama em C7 defende o bispo e ataca o peão de H3. É partida, gente, é partida. B toma C. O branco continua com a sua ideia do avanço da minoria, né? Tomar mesmo esse peão, abrir a coluna de B, mas ele não vai ter tempo para continuar seu ataque, visto que suas torres estão separadas. Seu rei não tem como fazer essas torres ficarem ligadas, unidas. Está muito difícil para o branco jogar essa partida. Zukertot, primeira partida pelo campeonato mundial de xadrez. B toma C. Torre G1, força troca de torre. Mas nesse lance Zukertot entrega o peão, né? Eu não acredito que ele esqueceu, que ele doou o peão de graça para o seu adversário. É muito difícil entre grandes mestres ocorrer erros. Erros no sentido de deixar uma peça solta. Não é feito a gente capivarinha faz, a gente solta uma peça, solta duas, solta três. Grande mestre não, tudo que ele joga ele tem um objetivo, né? Ele viu que não valeria a pena sustentar esse peão, porque a torre ia ficar inativa na partida. Ele prefere entregar o peão, forçar trocas de peça para diminuir o ataque, né, e a força de ataque dos negros, do negro, já que o negro está com uma peça a menos, e também uma fuga para o rei, né?
Um suspiro ali, o rei fugindo lá para casa C2 se der tempo. Bispo H3 cheque. E o jogador das negras agora recupera, né, 3 peões pelo cavalo. Estrategicamente, teoricamente, a pontuação está igual. Um cavalo vale 3 peões. Rei é 1. Cavalo G4. Atacando a dama, forçando troca, né, e preparando mais aberturas de linha. Bispo em G4. O branco agora é obrigado a trocar, porque esse cavalo em G4 aí não dava mais para segurar mais nada na partida. O branco entrega o seu bispo bom. Como eu falei, o branco entrega o seu bispo bom. Bispo toma cavalo. Bispo toma bispo. E agora o rei fica sem a casinha de fuga lá em D1. É uma partida excelente isso aqui, meu Deus do céu. Você vê agora a total, na parte das brancas, os 2 cavalos e o bispo estão totalmente inativos. As torres separadas, né? Estrategicamente falando, o branco tem somente a dama mesmo, né, fazendo alguma coisa que é defender esse super ataque com dama, torre e pá de bispo das negras. Cavalo é 2, o branco tenta agora manobrar o cavalo para aumentar a defesa nas casas que estão todas debilitadas ali na ala do rei. Tem muita fraqueza o branco tem. Dama é 7. Um lance que visa aí dominar a coluna. A diagonal, né, gente? H4, D8. Né? Prepara também torre F6. É muito forte. Steinitz, primeiro campeão mundial de xadrez. Cavalo em F4. Ataca a torre. Torre H6. Torre H6 defende o peão. Muitos jogadores iriam jogar torre F6, cravando o cavalo. Mas aí, meu amigo, é GM jogando. GM jogando é outra história. Aprenda com GM. Ele preparou G5 para espantar o cavalo aí. Bispo em C3. Da abertura da coluna para a torre de A poder jogar das brancas. Tentar aí alguma coisa nesse aperto pesado que ele está levando. G5. Começa agora por parte das negras a expansão dos peões da ala do rei, visando promoção, né? Já que o negro tem 2 peões passados agora, ligados. Cavalo é 2. Torre F6. Atacando a dama, tomando conta da coluna de F. Dama em G2. O branco tenta a todo custo se defender, mas é muito difícil defender uma posição dessa. Torre em F3. Coisa de louco. Meu Deus do céu. Aprenda com o GM. Veja que lance. Ele entregou a torre, porque o cavalo de D2 pode tomar a torre agora. Mas se toma uma peça, né? Peão toma uma peça também e ataca a rainha e o cavalo. Vai ganhar uma peça. Então você vê aí que cavalo não pode tomar torre. E a torre está ameaçando o peão de E3. Meu Deus do céu. Cavalo F1. Cavalo F1 defende o peão. E as peças brancas estão todas recuadas, sem ter o que fazer nessa posição. Torre B8. O branco agora coloca, o negro coloca sua última peça, Steinitz coloca sua última peça em ação na coluna de B, para consolidar todo o domínio do tabuleiro e das 2 alas. Rei D2. O rei começa a fugir desse cerco aí, porque a qualquer momento ele pode levar um checkmate.
F5. O branco avança seu último peão, a baioneta pesada agora, com esse apoio aí gigantesco de peças. A5 é um lance de espera, totalmente profilático, não tem objetivo nenhum. O branco, né, Zukertort aí tá só esperando a morte. F4 é uma forma de romper ainda mais a cadeia de peões, né? Minar aí, enfraquecer para chegar à vitória. Gente, eu ouvi uma frase uma vez e é muito importante falar sobre ela agora. Uma partida de xadrez você vence quando você acumula diversas vantagens. Veja quanta vantagem ao longo desses 33 lances o Steinitz vem acumulando para chegar no desfecho final da partida. Torre H1, mais um lance de espera e tentativa de defender o ataque. Mas não vai ter êxito de jeito nenhum mais. Dama em F7. Dama em F7. Você vê que o branco prepara ainda mais seu ataque, né? Dobrando aí a dama e a torre na coluna de F, mesmo tendo um peão que pode ser trocado a qualquer momento, mas também defende o peão de H7. Todo o ataque é sincronizado, as peças estão totalmente unidas, ligadas, se comunicando, tanto para atacar quanto para defender, por parte de Steinitz. Torre E1, mais um lance, colocando aí a torre agora, trazendo a torre para defender o peão de E. Galera, essas paradas que eu estou dando, essas pausas, é porque aqui onde eu moro passa muito avião. Então, para não ter nenhuma interferência aí na nossa conversa, no nosso aprendizado, eu vou sempre dar umas pausas aí. F toma E. Que lance, cheque. Cavalo toma em E3. Forçado. O negro, como eu falei, né? Steinitz dobrou as torres na coluna de F, visando atacar a casa F2. E lá vai o ataque dele. Torre F2, atacando a dama. E a dama agora só tem uma única casa para jogar, que é a casa G1, para piorar a sua situação. E ele toma, dama toma torre. Não adiantaria jogar em dama G1, era o único lance, né? A vantagem já está em 10.3. E o próximo lance de Steinitz seria dama em F3, né? Ameaçando tomar agora em o cavalo de E2. E partida ganha, não teria mais o que jogar, o Zukertort jogaria a toalha e abandonaria a partida. Para não abandonar, ele joga dama F2, tomando torre. Dama toma dama. E agora a vantagem é total, vitória, posição. Vamos terminar agora aqui. Cavalo toma bispo. Bispo cheque. Antes de tomar uma peça, ele deu um cheque e ganhou um tempo para poder tomar o cavalo. Rei C2. H toma G. Cheque. E observe que o jogador Zukertort poderia dar um cheque aqui agora, mas só iria piorar a sua situação, né? Cheque, rei sobe, digamos que ele toma. Não dá em nada, porque o bispo toma voltando. Melhor lance então para ele. Bispo E2, defendendo. E3. Que avanço de peão. 3 peões passados, pronto para a promoção. Bispo em C1. Dama em G2.
visando a casa H4, cheque. Rei C3, rei D7, torre H7, cheque, rei E3, rei E6, torre H6, rei F5, o rei agora se aproxima, bispo toma o peão, bispo E3, torre F1, cheque. O branco simplesmente entrega as peças, né? Porque Zukertort não tem mais o que fazer nessa partida. A partida está totalmente perdida. Bispo em F4 e 1-0. Primeira partida do primeiro campeonato mundial. Gente, espero que essa partida aí possa ajudar você de alguma forma, aquilo que eu falei, né? Desculpa aí se eu deixei escapar alguma coisa, né? Mas o propósito a partir dessa primeira videoaula é nós passarmos as partidas dos grandes mestres que foram campeões mundiais e aprender com GM, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima videoaula. Valeu, galera, valeu, valeu!